Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui no templo da Igreja Batista do Cambuí para mais um culto de oração nesta quinta-feira. É um prazer tê-lo conosco, sintonizado. E eu queria começar esse culto lendo a palavra de Deus. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Queria convidar você agora a cantar agora com a equipe de música, adorando ao Senhor. Vamos participar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Batista do Cambuí. Que todos hoje possam ser abençoados com a palavra de Deus e cânticos que iremos entoar. Vamos todos juntos louvar. Seus feitos contar, os céus e o mar, levante a voz, e toda a criação exaltam ao Rei dos Reis. Vem adoremos, vem adoremos. Senhor, em breve virá, a sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus
Nós temos nosso tempo de oração agora. Você tem na tela vários motivos de oração e eu queria que você, como temos feito a cada semana, reservasse aí 5 minutos e pudesse acompanhar o nosso countdown, orando ao Senhor por esses motivos. Vários motivos novos eu coloquei aí na tela para você estar lembrando de orar. Estamos orando essa semana ainda pela economia do nosso país, vamos pedir a Deus pelos empresários da nossa igreja, pelos profissionais da igreja, profissionais de saúde, pelo nosso país, e vamos clamar ao Senhor. Você tem esse e outros motivos, nossos missionários no campo, e você pode então estar orando agora durante 5 minutos com a sua família, ou se você está sozinho, onde você está clamando ao Senhor nesse instante.
eu convidei para nos trazer a mensagem de hoje à noite um jovem, Eric Solera Santos. O Eric Solera, ele é formado em administração de empresas, hoje ele é seminarista, está aí fazendo o seminário, terminou o primeiro semestre. Ele já é autor, ele escreveu um livro lançado em 2019, As 7 Frases da Cruz, e ele fala sobre aquelas últimas palavras de Jesus ali, antes, durante a sua morte. Então, um livro de muito sucesso já, muito abençoado na vida das pessoas. E eu convidei para que ele trouxesse a palavra hoje à noite. Então, ele vai compartilhar. Tenho certeza que a palavra de Deus, através do Eric, vai falar do seu coração. O Eric é casado, ele casou-se também no ano passado, casado com a Emily. Ele é o filho do Wilson e da Rita, membros da nossa igreja também. E obrigado, Eric, por aceitar o nosso convite e que Deus te use, como tem usado tantas outras ocasiões, para nos abençoar hoje à noite também. Boa noite, igreja querida. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem nesse tempo de quarentena, todos estejam seguros e as coisas estejam muito bem com cada um de vocês. Muita saudade de cada um de vocês, saudade de estar perto, de estar junto. Mas enfim, agradecer primeiramente a Deus, né, a oportunidade que Ele está me concedendo hoje de estar trazendo aqui um pouco da palavra dele com cada um de vocês. Agradecer também ao pastor Elias que me fez esse convite. E bom, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, essa aqui é a primeira vez que eu vou estar trazendo a palavra aqui para a minha igreja querida, para a igreja a qual eu sou membro, a qual eu faço parte, a igreja que eu tanto amo, que é a Igreja Batista do Cambuí. Então, por mais que não seja aquele cenário ideal, né? Nesse tempo de isolamento, não seja presencial, mas mesmo assim o gostinho é muito especial. Então, sou muito grato a Deus por esse privilégio e essa alegria de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês. Bom, não sei se todos sabem, mas Deus ele me concedeu a graça e o privilégio de escrever um livro sobre as 7 frases da cruz, sobre as 7 frases que Jesus Cristo disse durante a sua crucificação. Então são as palavras finais de Jesus Cristo. E sigo na venda aqui dos livros, caso algum irmão ainda não tenha adquirido, tem exemplares aqui comigo, pode me chamar no WhatsApp, pode chamar o pastor Elias, chamar quem for, que entre em contato comigo e vai ser uma alegria, um privilégio que esse livro chegue até você, para que você possa ser abençoado e aprender um pouco mais sobre a palavra. E além disso, todo o valor arrecadado aí com a venda desses livros está sendo destinado para missões, para ONGs que trabalham com moradores de rua, crianças carentes. Então é uma oportunidade que Deus me concedeu de também estar contribuindo com a obra dele. Então está feita aí a propaganda. Quem ainda não adquiriu, hoje é a oportunidade, hein? Então vamos lá. Quando eu estava pensando sobre qual frase abordar hoje aqui com vocês, eu lembrei de um professor de geografia meu do ensino médio, que quando ele começava a fazer as questões ali para a turma, logo quando ele fazia a primeira questão, algum amigo meu levantava a mão: ô professor, qual questão que você tá? Aí ele, com um jeito bem engraçadão, irônico: bom, normalmente eu começo pela questão 5, mas hoje, excepcionalmente hoje, eu vou começar pela questão 1. Aí a sala inteira gargalhava. Enfim, seguindo o exemplo aí do meu grande professor de geografia, vamos seguir a lógica dele e vamos começar aqui então abordando a primeira frase da cruz, a primeira frase que Jesus Cristo disse durante a sua crucificação. E o nosso tema é uma palavra de perdão. O texto de hoje vai estar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 e o 34, que a gente vai ver a nossa frase de hoje. Vamos lá. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então partiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, que é aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra,
abençoe esse nosso tempo de estudo, que o Senhor fale os nossos corações. E muito obrigado, porque a sua palavra é viva e tem muito e muito a nos ensinar. Que a gente possa aprender aqui com essa palavra de perdão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, só para a gente começar, talvez você já tenha lido o livro ou algo do tipo, mas fica aí, porque por mais que você já tenha estudado sobre a primeira frase da cruz, isso aqui não depende de mim, nem da minha habilidade, da minha eloquência ou algo do tipo, mas a palavra de Deus é tão viva que por mais que a gente leia, releia inúmeras vezes no texto, Deus sempre pode falar ao nosso coração, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Amém. Então, a primeira frase da cruz, uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, logo na primeira frase ali da cruz, que Cristo disse durante a sua crucificação, ele já nos mostra o quão desconcertante e fantástico ele é. As primeiras palavras de Jesus enquanto ele estava sendo crucificado e morto não foram palavras de maldição ou xingamentos ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, ele intercedeu por seus inimigos. Ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam tirando a sua própria vida. Jesus Cristo é fantástico, ele é maravilhoso. E, além de tudo, essa primeira frase da cruz ela foi o cumprimento de uma profecia bíblica que está lá no livro de Isaías, que foi escrito cerca de 800 anos antes de Jesus. Então, cerca de 800 anos antes, o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu o seguinte, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A Bíblia ela é maravilhosa, assim, é o maior livro de todos os tempos. Então, aquilo que foi predito pelo profeta Isaías, cerca de 800 anos antes de Jesus, se cumpriu ali na crucificação. Ele intercedeu pelos transgressores e ele carregou o pecado de muitos. O que isso nos mostra? Nos mostra a soberania de Deus. Em tempos de crise, no qual a gente está vivendo hoje, de coronavírus, a gente pode pensar que Deus, por vezes, perdeu o controle ou algo do tipo, mas não. Aqui, a primeira frase da cruz nos lembra a maior de todas as verdades, da soberania de Deus. Ele é Senhor sobre toda a história e todas as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. E a cruz é a maior prova disso. Tudo que estava profetizado no Antigo Testamento se cumpriu ali na crucificação de Jesus Cristo. Fantástico. E além disso, essa primeira frase da cruz também nos mostra que Jesus Cristo ele foi a pessoa mais coerente que já existiu. Porque ao longo da vida dele, ele ensinou, pregou e instituiu o perdão. E ali no momento da crucificação, no momento mais tenso e cruel da sua vida, ele viveu na pele tudo aquilo que ele pregou. Porque a gente conhece muita gente que prega, fala certas coisas, mas na hora de viver aquilo que prega, é totalmente diferente, né? Mas com Jesus não. Ele pregou o perdão durante toda a sua vida. E ali na cruz, ele vivenciou aquilo na pele, na maior de todas as formas. Ali na cruz, ele concedeu perdão aos seus inimigos, concedeu perdão também a cada um de nós, a mim e a você. Ele veio para conceder o perdão. Nossa primeira frase da cruz ela é dividida em 3 partes. A primeira delas é Pai. Pai. E aqui a gente já tem uma das maiores heranças que Jesus Cristo nos deixou, que é essa herança de nos relacionarmos com Deus como Pai. E isso porque o relacionamento entre Cristo e o Pai era verdadeiramente o relacionamento entre pai e filho. Em momento algum, Cristo buscava fazer sua própria vontade, mas ele sempre buscava fazer a vontade daquele que o havia enviado, a vontade do Pai. O relacionamento entre Cristo e o Pai era verdadeiramente um relacionamento entre pai e filho. Uma relação totalmente íntima e profunda. E nós, cristãos, eu me incluo nisso também, a gente está tão acostumado a chamar Deus de Pai que às vezes a gente corre o perigo de perder o significado precioso dessa palavra, né? Porque chamá-lo de Pai, chamar Deus de Pai, é um privilégio que nos foi concedido por Jesus Cristo.
Então, o que a gente pode aprender aqui? Que Deus, independente de nós sermos cristãos, ateus ou qualquer outra denominação, digamos, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Todos nós somos criaturas de Deus, mas termos em Deus um verdadeiro Pai é uma exclusividade dos cristãos. E isso não porque um cristão seja uma pessoa boa ou uma pessoa merecedora, mas graças unicamente aos méritos de Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a se relacionar com Deus como Pai. E crendo nele, crendo no Filho, nós também podemos nos relacionar com Deus como Pai. Então, quando a gente se reúne aqui numa quinta-feira, num culto de oração, a gente não está jogando palavras ao vento ou tentando persuadir um Deus mau, um Deus cruel, um Deus que não nos ama. Muito pelo contrário, nós estamos clamando, erguendo nossa voz ao nosso Pai, que nos ama. Deus nos ama. E em Cristo, Deus também nos vê como filhos. Que a gente não pense no nosso relacionamento com Deus, ele sendo uma energia ou uma força cósmica. Não. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é um verdadeiro Pai aos seguidores de Jesus Cristo. E é esse tipo de relacionamento que a gente pode ter com Ele. Um relacionamento entre pai e filho. E vendo aqui no nosso mundo, eu tenho o privilégio de ter como meu pai, meu grande amigo, meu melhor amigo. E é bacana que a gente pode ver por meio aqui do nosso pai terreno o quão maravilhoso é a gente também se relacionar com o nosso Pai celestial. Uma relação profunda de amizade, de respeito, de cuidado. Enfim, Deus é o nosso Pai, graças a Jesus Cristo. Que privilégio que é chamá-lo de Pai. 2 versículos para a gente fortalecer essa certeza de que Deus é o nosso Pai. O primeiro deles vai estar lá na primeira carta a João, capítulo 5, versículo 10. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias são filhos de Deus. E o outro versículo vai estar lá na carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é te chamar de Pai. Então, eis aqui a primeira lição da nossa primeira frase da cruz. Pai. Pai. Segunda lição. Perdoa-lhes. E aqui a gente tem o cerne, o clímax da nossa primeira frase da cruz. Perdão. Dentro desse tópico do perdão, 2 subtópicos rapidinhos para a gente ver. Primeiro, o perdão de Deus aos homens e depois o perdão entre os próprios seres humanos. Primeiro, então, perdão de Deus aos homens. Antes de Jesus, o perdão que Deus concedia aos homens, ele tinha prazo de validade. Então, ano após ano, o sacerdote, o sumo sacerdote tinha que entrar ali e fazer aqueles sacrifícios para realmente conquistar o perdão ali dos judeus. Só que o sacrifício de Jesus Cristo, por sua vez, ele foi perfeito e de uma vez por todas. Cristo veio para que nunca mais sacrifício algum precisasse ser feito para conquistar o perdão dos nossos pecados. Se a gente lê lá o livro de Levítico, inclusive eu li junto com a Emily esses dias aqui o livro de Levítico, é um livro que muito sacrifício, realmente a gente vê o quão, digamos, sério era, os homens entrarem na presença de Deus, exigia sacrifício, exigia derramamento de sangue. E ali Cristo, através do seu sangue perfeito, ele pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados. Todos esses sacrifícios simbolizavam esse sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro perfeito que veio para conquistar o perdão dos nossos pecados. Então é maravilhoso a gente ver que a Bíblia como um todo, ela aponta para Jesus Cristo. E desde o Antigo Testamento, a gente vê que Deus ele concede perdão ao ser humano, porque nós nunca conseguiríamos conquistar o nosso perdão, Nós, pecadores e falhos, não poderíamos fazer nada para alcançarmos a Deus. Então, desde o Antigo Testamento, ele nos deu essas formas aí de
conquistarmos o perdão. E em Cristo, Deus nos ofereceu esse perdão de maneira completa e perfeita, segundo aos Coríntios 5:19. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. E a pergunta, como que a gente pode se apropriar desse perdão oferecido ali por Jesus Cristo na cruz? O que a gente tem que fazer? É simples. O perdão está disponível a todo aquele que reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, para nos apropriarmos desse perdão conquistado na cruz, basta reconhecermos nossa condição de pecador e reconhecermos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Perdoa-lhes. Então, vamos para a segunda parte aqui do perdoa-lhes, que é o perdão entre os próprios seres humanos. Nosso papel como cristãos, o significado da palavra cristãos é pequenos cristos, né? A gente deve seguir o referencial de Cristo. Então, nosso dever como cristãos é conceder o perdão, é seguir o exemplo de Jesus Cristo. E aqui, quero abordar um pouquinho sobre um assunto que é o escândalo da graça, que é um assunto que tanto mexe também com o meu coração, que o escândalo da graça. O que é o escândalo da graça? O escândalo da graça, ele nos lembra que o mesmo perdão que foi concedido para mim ali na cruz, através de Jesus Cristo, ele foi concedido também para aquelas pessoas que às vezes parecem não ser tão merecedoras, para aquelas pessoas que eu penso que, não, elas não são dignas, aquelas pessoas que eu não gosto, que eu não simpatizo tanto. Esse é o escândalo da graça. A mesma graça que foi disponibilizada em Cristo Jesus para mim, para você, ela é disponibilizada também para aquelas pessoas que a gente pensa que não são tão merecedoras. Esse é o escândalo da graça. E lembro também de uma mensagem do pastor Elias, que ele fez lá em Mateus, capítulo 18, versículo 23 até o 35. A gente não vai ler aqui hoje, mas aconselho vocês a abrirem a Bíblia de vocês para lerem depois e meditarem nesse texto, que o desfecho, assim, conclusão principal que o pastor Elias nos trouxe dessa história aqui de Jesus foi a seguinte: já que Deus nos perdoou de uma dívida gigantesca, que são os nossos pecados, nós devemos também perdoar o nosso próximo. Então Deus, ele nos perdoou de uma dívida impagável, que nós nunca conseguiríamos pagar, que são os nossos pecados. Então o nosso dever, como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, é conceder perdão também ao nosso próximo. O perdão, ele é totalmente ligado com o cristianismo. Isso porque Cristo, ele viveu e demonstrou o perdão ao longo de toda a sua vida. E poucas vezes um cristão, ele se demonstra tão parecido com Cristo como quando ele está concedendo perdão para alguém que não é digno. Porque foi justamente isso que Cristo fez ali na cruz. Nós, como cristãos, poucas vezes vamos ser tão parecidos com Cristo como numa oportunidade que a gente está concedendo perdão para alguém que não é digno. Você concedeu perdão, isso é verdadeiramente seguir os passos de Jesus Cristo. Perdoa-lhes. Então, o perdão de Deus aos homens e o perdão entre os próprios seres humanos. E por fim, pois não sabem o que fazem. Terceiro ponto da frase da cruz. E aqui o pois não sabem o que fazem é legal da gente analisar, porque numa primeira leitura parece que Jesus Cristo estava absolvendo aqueles homens, né? Já que eles não sabem o que estão fazendo, então tudo certo, tá tudo beleza. Mas não, muito pelo contrário. Na verdade, essa frase não foi dita para absolver aqueles homens, muito pelo contrário. Foi dito para reafirmar que eles não eram inocentes. Eles podiam não ter total noção ou dimensão do que eles estavam fazendo ali, né? Claro, crucificando o Filho de Deus. Mas mesmo assim, eles eram culpados. Eles foram sim responsáveis pela crucificação de Jesus. Inclusive o apóstolo Pedro, no livro de Atos, fez 2 discursos muito duros para alguns sacerdotes e pessoas que estavam ali presentes na crucificação de Jesus, reafirmando que eles eram sim culpados pelo fato de terem crucificado Jesus Cristo. De fato, eles foram sim responsáveis ali pela crucificação. Então, o que isso nos mostra? Que a cruz, ela era o plano do Pai, mas isso não elimina a responsabilidade daqueles homens.
E existe perdão, e ele está disponível em Jesus Cristo, mas não há desculpas para quem o rejeita. Essa frase aqui não foi para absolver aqueles homens, mas muito pelo contrário, para mostrar que eles eram sim responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo. E para encerrar esse último ponto, o mais belo, vamos pensar aqui junto, mesmo aqueles homens que crucificaram o Filho de Deus, mesmo aqueles homens que pregaram ali os cravos nos punhos e nos pés de Jesus Cristo, ainda aqueles homens, caso eles reconhecessem sua condição de pecador e reconhecessem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o perdão também estaria disponível para eles. Uau! Não tem nada, absolutamente nada, que o perdão que Cristo conquistou ali na cruz não possa cobrir. Ele pode perdoar cada um dos nossos pecados, inclusive aqueles pecados que tanto nos machucam, tanto nos pesam. Jesus Cristo é capaz de perdoar. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Uma palavra de perdão. Então, já chegando no final aqui da nossa mensagem, o perdão de Deus é concedido a cada um de nós. E isso na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O perdão é a grande mensagem que a cruz traz para os homens. E na verdade, acho que não podia ter uma maneira melhor do que essa frase para Cristo, de fato, começar a sua jornada ali na crucificação. Que frase? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, o perdão dos pecados é a grande mensagem, o grande presente, a grande dádiva que a cruz traz a cada um de nós, que a cruz nos oferece. Colossenses 2, versículo 13 e 14, nos recorda uma verdade maravilhosa. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa de seus pecados, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Então, qual que é a verdade desse texto aqui? Todos nós temos aqueles pecados que tanto nos pesam nos nossos ombros e carregamos fardos por conta deles. O texto de Colossenses nos lembra o seguinte, que até mesmo esses pecados, Cristo é capaz de pegar e cravar ali na cruz. O que isso quer dizer? Seu pecado está pago, está liquidado e está perdoado. E isso graças aos méritos de Jesus Cristo. Hoje é uma grande oportunidade, caso você nunca tenha feito essa oração, reconhecendo a sua condição de pecador e realmente clamando a Deus o perdão dos seus pecados. Hoje é a grande oportunidade. Caso você nunca tenha feito isso, convido você a fazer essa oração. Não é uma oração mística, poderosa, algo do tipo, mas simplesmente falar com Deus, reconhecer seus pecados e pedir perdão perante Deus. Ele é capaz de perdoar. Ou talvez você já tenha feito essa oração alguma vez, mas ainda assim ter vivido uma vida cheia de pecado. Esses pecados têm pesado sobre os seus ombros. Hoje também é a oportunidade de você dobrar seus joelhos e pedir perdão a Deus por esses pecados. E o último desafio, como a gente viu, nós como cristãos devemos seguir o referencial de Jesus Cristo. Então talvez você hoje precise conceder perdão a alguém. Perdão é uma coisa muito difícil, né? Mas é algo muito nobre. O perdão ele é um atributo do próprio Deus. Encorajar você também hoje exercer esse perdão àquela pessoa que de repente te machucou, te feriu ou te lesou. Hoje é essa grande oportunidade de exercer o perdão e dessa forma seguir os passos de Jesus Cristo. Amém? Oremos, irmãos. Pai querido, obrigado, Pai, pelo perdão que nos é concedido ali na cruz, através do sangue do Teu Filho derramado em nosso favor, Deus. Obrigado porque, graças a Ti, graças aos Teus méritos, o perdão dos nossos pecados é possível. E que privilégio que é, através desse perdão dos nossos pecados, nós podemos nos relacionar contigo, Pai. Que maravilhoso.
Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto com mais uma música e eu quero, antes de cantar a última música, lembrar você que logo após o culto eu estarei ao vivo ali no YouTube, no nosso canal, para o nosso tempo de oração. Tem sido precioso e inúmeros irmãos têm estado conosco. Você recebe o link imediatamente quando esse culto terminar e você pode participar conosco. Mas eu quero orar encerrando esse culto e depois vamos aí cantar ao Senhor e entrar no nosso tempo de oração com os irmãos. Deus de amor, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela Tua palavra que falou ao nosso coração. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe durante essa noite, nos dê uma excelente sexta-feira, um sábado também, e segundo a Tua vontade, que nós estejamos juntos mais uma vez no domingo e que tenhamos um tempo abençoado aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Convido você, próximo domingo de manhã, mais um sermão da série Orações Corajosas, e domingo à noite eu começo uma nova série que vai ser extraordinária, espetacular. Já tem falado muito ao meu coração. A série se chama Mais Jesus, Menos Religião. Já estamos postando nas redes sociais a propaganda. Pode convidar os seus amigos. É algo de muito interesse das pessoas que não frequentam a nossa igreja. Mais Jesus, menos religião. É domingo à noite. Você está convidado então para estar conosco domingo de manhã e domingo à noite. Que Deus te abençoe e um excelente final de noite. Amém.